assentar, louvado seja Deus. Vamos assentar que o Senhor vai falar conosco. Boa noite. Agora mais direito, né? Graças a Deus, nós estamos firmes naquilo que o Senhor tem feito. Estamos vivendo dias maravilhosos, muito intensos, muito intensos. Sabe assim, tem dia que parece que, eu não sei se já aconteceu com você, tem dia que parece que a gente está sonhando acordado. Já aconteceu com você? Sim ou não? Então assim, parece que em algumas áreas nós estamos vivendo tanto isso. E uma das coisas que tem nos feito assim, sonhar acordado, é ver a realidade do Light Place avançando, tá? Do nosso novo campus, né? A obra está avançando a passos largos, tá bom? E assim, nós temos uma necessidade muito urgente, né? Porque daqui pouco mais agora, daqui quase 3 meses, né? Pouco menos de 3 meses, nós estaremos juntos no novo campus da Light, amém? Então você passar lá, você já vai ver, né? A parte da demolição praticamente acabou, agora é a parte da construção, amém? Então tudo que a gente tinha que desfazer para fazer o novo, já foi desfeito. Agora nós estamos construindo o novo, e é algo maravilhoso de Deus para mim e para você. Então eu estou muito animado, mas também eu e nossa equipe aqui do Office, mas principalmente eu e o pastor Lucas, a gente anda também assim, bem atarefado, sabe? Nós estamos trabalhando um pouco mais do que já era mais, mas Deus tem nos abençoado muito para a glória de Jesus. E hoje eu quero trazer para o seu coração, na verdade, não tanto uma palavra, como foi nesse domingo, não é uma palavra expositiva, mas eu quero trazer para você, não é, para o seu coração, um compartilhar de algumas coisas que Deus vai colocando no nosso coração, e eu creio que isso tem tudo a ver com uma estação que está por vir. Por isso que eu acreditei que essa palavra, ela se encaixaria muito mais nesse dia profético, até do que o Raízes, porque não é só sobre um ensino, mas é sobre, principalmente, algo que Deus está gerando no meu e no seu coração, vis-a-vis, ou visando, ou apontando, ou olhando para o que Ele mesmo está preparando para fazer, amém? Deus nunca vai te colocar numa situação onde você não esteja nada preparado. Ele pode até te preparar em um dia para uma situação que você vai viver 100 dias, mas Ele vai te preparar, Ele está preparando você, amém? Domingo eu ministrei sobre o quê? Qual era o tema? Sobre o quê? Coragem, diga coragem. E hoje eu quero continuar um pouco sobre esse tema, mas nesse viés daquilo que Deus vai fazer, porque eu estou vendo, eu não sei se você está vendo com os meus olhos, mas eu estou vendo, não é, uma nova estação de Deus sobre nós. Eu estou crendo que Deus vai fazer sobre nós como igreja, mas também em um levantar de Deus da nossa geração. Nós não temos uma geração perdida, nem a minha, nem a sua, nem a geração Y, nem a geração Z, nenhuma geração é perdida. Deus está pronto de conduzirmos a uma vitória, amém? E nós estamos assim, muito animados por isso, porque às vezes nós ouvimos tantas coisas, e nós percebemos como que Deus vai trabalhando, vamos dizer assim, para destruir essas setas inflamadas, que quando a gente olha a nossa geração, olha demais para os problemas que vivemos como país, olha demais para as intervenções, não é? Na nossa liberdade de expressão, a gente olha muito para essas coisas, se a gente não perceber, a gente pode ser levado por elas, e acreditar que Deus não está se movendo, que Deus não está fazendo, mas a verdade é que Deus já preparou um futuro glorioso para nós. E isso tem a ver demais com o que vai acontecer nesse tempo de preparação. Eu estou vendo uma nova estação sobre os nossos jovens, eu estou vendo uma nova estação sobre as nossas crianças. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, e olhando para a palavra do Senhor, não é? O Senhor colocou, não é, no meu coração primeiro, aquela palavra de coragem, baseada em Josué, mas hoje eu quero falar um pouco, não é, da situação de Neemias, e como Deus, Ele protegeu aquele povo, e como Deus fez aquele povo avançar, não é? Como que Deus cumpriu a sua promessa, como que Deus tinha ali no seu coração, não é, uma visão profética de um muro construído,
de uma geração toda trabalhando naquele muro, e aquele muro foi construído de Jerusalém ali, através do grande líder Neemias, amém? Então nós vamos a partir dessa história. Eu não sei se você sabe, uma breve introdução, mas os muros de Jerusalém, eles estavam destruídos, muros, templos, a cidade, há mais de 100 anos, cerca de 113, 114 anos, aqueles muros estavam destruídos, porque eles invadiram Jerusalém, levaram a maioria do povo para o cativeiro, e queimaram a cidade, destruíram os muros, destruíram tudo. E agora, apesar da gente saber que Neemias construiu o muro em 52 dias, não foram meses, não foram anos, mas antes de Neemias, se você ler a história bíblica, você vai saber que outros, como Zorobabel e outros, tentaram reconstruir o muro, e um dos gaps, um dos problemas que eles tinham quando tentavam reconstruir o muro, é que em algum momento lhes faltava coragem para avançar, e quando faltava coragem para avançar, esses antecessores a Neemias cediam a conciliações com o inimigo, e toda conciliação com o inimigo é um assassinato da nossa vitória. Toda conciliação com o inimigo pode ser a assinatura ou a entrega de um troféu nas mãos dele. Quantos estão entendendo? E foi assim que aconteceu. Eles achavam que no reino de Deus existe neutralidade. Diga comigo assim: no reino de Deus não tem neutralidade, não tem estar dos dois lados. No reino de Deus, diga comigo, no reino de Deus não tem centrão. Entendeu? Não tem, não existe. O reino de Deus, ele é ou não é. Então, quando nós olhamos para a vida desses homens, a história conta que eles tentaram fazer uma conciliação entre o plano de Deus e o plano do inimigo, mas Deus não divide os seus planos com ninguém, muito menos com o inimigo, e aí dava errado. Mas Neemias, ele é levantado por Deus. Você conhece a história, a maioria conhece, infelizmente eu não tenho tempo para nem resumir, mas você sabe que Neemias foi levantado por Deus para ir lá construir, e ele não desistiu, e ele não temeu, e ele teve toda a coragem necessária para avançar diante do inimigo, amém? Está comigo aí? E o que ele fez? Primeiramente, quero já dar mais um destaque, aprofundar um pouco aos líderes e pais de família. Vocês percebem, é claro, a situação que nós estamos vivendo hoje. E quando você vai para dentro da história, Neemias, ele chega naquela cidade destruída, e ele começa a convocar as famílias, as pessoas, a juntar os tijolos, a construir o muro. Ele está dizendo: olha, cada um construa com as suas mãos, todos devem ser envolvidos, as famílias vão nos fundos da sua casa, pode construir um pedaço, a outra família outro pedaço, e nós vamos construir esse muro. Mas deixa eu te explicar melhor. Ele chama os líderes, ele chama aqueles que são responsáveis, e antes disso, a palavra de Deus diz, eu não vou ler, mas a palavra de Deus diz, que ele começa a examinar, ele faz um exame, ele chega naquela cidade, e ele está examinando a situação da cidade. Antes de entrar no que eu mais quero falar, eu quero dizer sobre essa ideia de examinar. A Bíblia diz que Neemias, ele chega lá e ele começa a fazer um exame, ele está fazendo uma avaliação, e a figura de Neemias, por favor, não que ele mas a figura de Neemias é a figura de um consolador, de um guia, assim como o Espírito Santo é na nossa vida, na minha vida e na sua vida, amém? Quando Neemias está ali, a primeira coisa, antes de convocar os líderes a trabalhar, ele está dizendo: olha, nós precisamos avaliar, nós precisamos perceber o que estava errado, aonde estão as brechas do muro, aonde o muro está caindo, aonde será necessário construir portões, aonde não será necessária a construção de portões que já tem. Em outras palavras, quando o Espírito Santo nos coloca ou nos leva a perceber o que está errado, meu irmão, preste atenção, ele não está te acusando. É uma luta isso para muitos de nós, e às vezes até para mim mesmo, mas quando o Espírito Santo, ele nos mostra aquela área da nossa vida, que ainda não está pronta, que tem uma brecha, aquela área da nossa vida, talvez, que tem sido uma oportunidade do inimigo manter uma vitória nas suas mãos, ou manter alguma coisa nossa nas mãos dele.
Quando o Espírito Santo nos mostra isso, não é para nos acusar, não é para nos reprovar, não é para nos minimizar, porque Ele é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos conseguir lidar com isso. Às vezes o Espírito Santo vai vir sobre nós, óbvio, Ele está falando a verdade, mas Ele vai nos falar uma verdade sobre nós, que é mais do que qualquer coisa que você possa imaginar negativamente, é uma coisa totalmente diferente. Quando Ele fala isso, o Espírito Santo, Ele está dando uma oportunidade para a gente ajustar. Neemias chega naquela cidade não para acusá-los, não para falar, olha, está vendo, esse muro está caído, olha, tem buraco para todo mundo, como que vocês deixaram isso acontecer? Ele não está ali mais para discutir a causa, mais para ficar, vamos dizer, ele não está ali como juiz, ele está ali como encorajador. O Espírito Santo nos encoraja. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, de quando somos levados ao Espírito Santo, a falar sobre algumas áreas da nossa vida, talvez áreas na sua vida que precisam ser resolvidas, alguns problemas em determinadas áreas que precisam ser solucionados, mas se uma pessoa, se um crente, ele não consegue olhar para a sua limitação, ou por essa brecha em determinadas áreas da sua vida, se ele não consegue olhar para isso, ouvir a voz do Espírito Santo com esperança, com fé, com a percepção da intenção do Espírito Santo, ele não consegue ser transformado, porque ele não consegue ceder espaço. Então a primeira coisa, antes de começar aqui nos pontos que eu quero dizer, deixe o Espírito Santo colocar no seu coração sempre ideias, ou visões, ou percepções, ou sensibilidade sobre áreas da minha vida, da sua vida, que precisam ser restauradas. Amém? Se aquele povo tivesse reagido a Neemias, falado, o que você está fazendo aqui, cara? Nós já sabemos que o muro está quebrado, a gente já sabe, a gente já viu, está todo mundo vendo, isso aqui está humilhando a gente há tanto tempo. Mas não, eles foram submissos, eles entenderam que essa análise do Espírito Santo era positiva, amém? Então o que precisa melhorar em minha vida? Quais as áreas da minha vida, eventualmente eu estou ignorando, e eu não tenho tido vitórias, porque eu estou ignorando uma possibilidade de ter limitações, de ter brechas. Qual a área da minha vida, ou quais as áreas da minha vida, ou quais as gavetas da minha vida, o Espírito Santo precisa ministrar, precisa me mostrar. Mas as palavras que Neemias trouxe para eles, eram palavras de encorajamento e de esperança, amém? Graças a Deus. Levante suas mãos para o alto, diga assim comigo: Senhor Deus, eu dou liberdade ao Espírito Santo, para identificar, para me falar, para me mostrar, pela tua palavra, pela doce voz que Ele tem, e até mesmo por pessoas confiáveis, áreas da minha vida que eu preciso avançar e restaurar. Em nome de Jesus, que os muros da minha vida, que os portões da minha vida estejam fechados para o inimigo, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Mas vamos lá, trazendo aqui para essa palavra, sabe, você percebe como que Deus agora está usando a vida do Neemias, nessa representação do Espírito Santo, mas Ele está usando a vida de Neemias de forma muito importante naquele povo, sabe, importante. E a primeira coisa, eu já quero ir ao texto, que ele diz, aí está em Neemias 4, versículo 10, a versículo 13, Neemias 4, versículo 10 a versículo 13, diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo, atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, separados ou divididos por famílias,
armados de espadas, lanças e arcos. A primeira coragem, pode parecer domingo, mas não vai ser, você vai entender. A primeira coragem que eu e você precisamos é a coragem para entender que as vitórias que estão prometidas por Deus, aquilo que está profetizado sobre as nossas vidas, vai ser conquistado em comunidade. Diga comigo, comunidade. Veja que interessante. Neemias, ele tinha agora, nesse momento, ele deixa de focar nos tijolos, mas ele coloca ênfase nas famílias. Ele está dizendo o seguinte: eu estou percebendo que não adianta eu ir com tanta força nos tijolos, se eu tiver um problema na comunidade. Ele envolve as famílias com coragem, ele encoraja as famílias, ele está armando as famílias de espada. Olha que interessante, o texto fala assim: eu dividi por família, eu armei as famílias com espada, lanças e arcos. É a coragem que eu e você precisamos ter para avançar rumo ao profético de Deus para nós, com a nossa família. Sabe, o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, as crianças das nossas casas, os nossos adolescentes, precisam saber que são flechas. Diga, flechas. Tem até um livro do Luciano Subirá, que não sei se tem ainda na nossa Light Store, que ele fala como flechas. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são flechas. Agora, o que será de uma flecha quando ela não é lançada? O que adianta? Nada. Outra coisa, tá bom, a flecha lançada, mas não está afiada, adianta? Sim ou não? Não adianta. Primeira coisa, os filhos são flechas, mas nós precisamos afiar as flechas, e nós precisamos lançar as flechas. Sabe, o que o Neemias está dizendo aqui, é que se nós quisermos viver essa mudança de estação, onde aquele povo estava destruído, sem voz, tímido, humilhado, aquele povo estava de alguma forma numa situação péssima, mas que Deus talvez em pouco mais de 50 dias os transformaria em um povo que tinha autoridade, que tinha um testemunho, que tinha obra para mostrar, que tinha fruto visível do trabalho de Deus na vida deles. O que Neemias está dizendo é o seguinte: vocês precisam armar as famílias, vocês precisam investir nas famílias, vocês precisam ter filhos que são como flechas afiadas, filhos que são lançados. Em outras palavras, o inimigo precisa ter medo da coragem das nossas crianças, o inimigo precisa ter medo da coragem dos nossos jovens. Há uma crise no meu coração, por isso que eu disse que não é bem uma palavra, mas um compartilhar do meu coração. Há uma crise no meu coração, e eu acho que essa crise passa por muitos pastores amigos da minha geração, onde a expressão dos nossos jovens, ouça você, não tem importância a sua idade, porque eu não estou falando só para os jovens, mas a expressão dos nossos jovens está abafada, está limitada, está engolida pelo politicamente correto, está dominada por um governo dessa era. E o que dá a entender nesse texto é que a família, inclusive os nossos jovens, precisavam estar armados. O inimigo precisa ter medo da coragem das nossas crianças, ele precisa ter medo da coragem dos nossos jovens. Outra coisa, nesse mesmo contexto, você percebe como que ele está dando uma ênfase na família, muito importante aqui, porque ele está falando, você precisa envolver a família nisso, você precisa envolver a todos. Por quê? Porque nós não conseguimos avançar rumo ao que Deus tem para nós, sem envolver as pessoas. Deus, ele potencializa o nosso trabalho, ele potencializa a coragem que nós temos de avançar, quando nós trabalhamos em família. Alguém diz que Deus potencializa o trabalho quando nós temos coragem, mas Deus potencializa os nossos resultados quando o nosso trabalho é com a coragem de envolver a comunidade. Deus potencializa o nosso trabalho quando nós temos coragem, mas Deus potencializa os nossos resultados quando
o nosso trabalho tem coragem de envolver a comunidade. Isso tem a ver com a nossa relação com a família, com a célula, com os relacionamentos. Isso tem a ver com o presente de Deus chamado família. O que eu quero dizer, abrindo meu coração, é que se nós quisermos avançar, e nesse sentido, expressar aquilo que Deus fez, daqui 1 ano, 2 ou 10, nós temos que cuidar daquilo que está sendo ministrado aos nossos filhos. Uma geração que tem integridade, é uma geração que cuida da família. Neemias não queria construir algo para os seus dias, Neemias estava construindo algo para ficar, para permanecer. E quando ele começa a trabalhar, construir tijolos, no capítulo 3 e 4 você vê isso, de repente ele para, ele percebe que ele precisava de algo mais. Porque quando nós investimos na família, quando nós investimos nas crianças, nos nossos jovens, quando nós investimos na vida em comunidade, nós sim temos uma solidez da nossa fé. Diga comigo, uma geração que tem integridade, é uma geração que cuida da família. Em outras palavras, nós estamos falando de não deixar o Estado governar os nossos filhos, de não deixar as ideologias desse tempo governar os nossos filhos. Nós estamos falando de pais com a palavra de Deus no coração, governando os seus filhos. Amém? E a pergunta que fica, jovem, quem está governando o seu pensamento? Com muito carinho, não tem espírito de competição, porque eu não tenho problema de identidade, mas você está sendo governado pelo seu professor? Você está sendo governado pela ideia que a faculdade está colocando lá? Está sendo governado pela jornalista do Roda Viva? Por que você está sendo governado? Para você pensar. Amém? Está comigo aí? Primeira coisa, nós precisamos de coragem para trabalhar em família, em comunidade, e assim nós vamos enfrentar o profético de Deus em nossas vidas. Amém? Segunda coisa, ainda nesse texto, Neemias, preste atenção, isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente pensa que, assim, um tempo da minha vida eu não tinha tanta oposição, agora tem muita oposição. Toda vez que não há oposição, pode ser que você esteja na direção errada. Porque o reino de Deus naturalmente traz oposição. Agora, um engano que existe nesse mesmo contexto, é que nós achamos, às vezes a gente parte de um discurso que avançar é roubar o inimigo. Tem uma música certa e a errada. Tem a música que fala, roubei tudo que me roubou. Quem que lembra? Isso aí, não vou falar não, pode ficar tranquilo. Tem muitos anos. Você lembra, Juninho? Você consegue cantar no final? Roubei, imagina você cantando essa música. Estou brincando. Tem a versão do tipo, roubei o que inimigo me roubou, mas tem a versão do tipo assim, eu fui no terreno do inimigo. A mesma música fala, eu fui no terreno do inimigo, e roubei o que ele? Roubei, tomei, tomei, crente não rouba, só toma. A música é extremamente bíblica. Mas sabe, quando há uma oposição, eu vou voltar nesse assunto do tomei o que me roubou. Mas a verdade é que nós achamos, às vezes não é por mal, mas nós achamos que quando nós estamos em oposição, parece que está errado. Mas eu quero dizer para você, a maioria das vezes vai estar certo, é o contrário. Você percebe que eles chegam lá e tem uma oposição. Agora, geralmente só não tem oposição se você estiver na correnteza normal, se estiver no fluxo normal. Quando nós estamos no caminho profético de Deus para alcançar aquilo que Ele tem, certamente nós estamos contra a correnteza, sim ou não? E às vezes a gente pensa assim, agora o diabo, agora eu vou entrar no reino do diabo, mas presta, essa história, ela mostra que ali não era sobre reino do diabo, sobre entrar a Bíblia não fala o reino do diabo, a Bíblia fala o império das trevas, porque é um sistema.
Mas tudo na terra Deus não deu ao diabo. Aliás, nada na terra Deus deu ao diabo, mas tudo na terra Deus deu a mim e a você. Então quando a gente pensa em avanço, a gente tem que parar de pensar que vai, vamos dizer assim, que a gente vai tomar o que é do diabo. Na verdade não é sobre tomar o que é do diabo, é retomar o que é nosso. Pegou? Jerusalém não era do inimigo. O muro não era do inimigo, o templo não era do inimigo, nada daquilo era do inimigo, as famílias não são do inimigo, nada é do inimigo, os bens não são do inimigo. Gente, o inimigo não tem nada. Sabe o que Lúcifer tem? A única coisa que ele tem? Sabe o que ele tem? Não, chifre não vale. A única coisa que ele tem são demônios sobre o seu domínio, mas nada. Diga assim: tudo é do Senhor. Então às vezes a gente pensa assim, eu vou lá no reino Não, na verdade, nós somos chamados por Deus para ter coragem, para recuperar o que já é nosso. Quando nós estamos falando de valores cristãos na sociedade, nós não estamos falando de invadir um reino que não é nosso, nós só estamos falando de recuperar algo que é nosso. Faz sentido? Algo que é nosso, que foi criado na eternidade, que nasceu em Deus, que existia antes da criação do mundo. Os valores da palavra de Deus não nasceram no século 20, 21 e nem com Jesus. Eles nasceram na eternidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são nossos. Quando a gente está falando lutar por valores, é valores que estão sendo perdidos, mas que na verdade são nossos. Isso precisa estar bem claro. Por quê? Porque a segunda coragem que nós precisamos é a coragem para avançar, mas recuperando o que já é nosso. Talvez algo que o nosso país perdeu, talvez algo que o seu passado te fez perder, mas que agora Deus te dá graça, te dá um espírito de fé, de coragem santa para ir lá e recuperar o que é seu. Você não está recuperando o que não é seu, você está recuperando o que é seu, amém? Talvez seja algo que nem você perdeu, mas seus avós perderam, seus bisavós perderam, e você está perdido ainda no que foi perdido há 30, 50, 100 anos atrás. Mas a boa notícia que eu te dou é que alguém pode ter perdido numa geração passada, mas a nossa geração vai recuperar. Quando Deus nos salva, Deus nos dá um espírito de coragem para recuperar o que infelizmente foi perdido lá atrás, amém? Então se na sua vida tem, por exemplo, foi perdida a prosperidade financeira, você pode recuperar, amém? Foi perdido, se na sua vida foi perdido equilíbrio emocional, você pode recuperar. Mas a minha mãe era assim, descontrolada, eu sou um pouquinho melhor. Não, você não precisa ser um pouquinho melhor, você pode ser totalmente curada e sarada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele chega ali e fala: gente, vamos, porque nós vamos recuperar o que é nosso. Aquele pessoal estava 110 ou 112 ou 113 anos, achando que nada ali era deles. Eles estavam sob um domínio de um novo governo opressor. Eles estavam esperando 100 anos alguém vir para ajudar com alguma migalha, mas agora chega um cara e fala: não gente, tudo que a gente precisa já está aqui, já está em vocês, é só a gente partir para o trabalho, avançar, porque na verdade vocês estão confundindo, nós não vamos tomar nada do inimigo, nós só vamos pegar ou tomar o que é. Eu fui no terreno do inimigo e tomei. Alguém me corrigiu positivamente. Tomei tudo o que me roubou. Está entendendo, sim ou não? O terreno era deles, era tudo deles, não era nada do inimigo. Então, o que você está recuperando é seu. Então a coragem, ela só vai vir para motivar você, para levar você para ser essa ponte, para recuperar algo que foi perdido, ou por você, ou por um passado, ou por uma desobediência, ou porque o inimigo agiu de alguma forma, ou pelos seus antepassados. Não importa, ele não chegou lá, e o Espírito Santo não faz isso também. Neemias não chegou lá e falando: vamos ficar diagnosticando aqui 52 meses. Não, ele falou assim: vamos, regace as mangas, vamos, coloque a bota, pegue as espadas, pegue as armas e vamos avançar, vamos trabalhar, amém?
Então eu e você, segunda coisa, precisamos de coragem para avançar e recuperar o que é nosso. Sanbalate e Tobias, os inimigos de Neemias, eles, olha só que interessante, eles chegam para Neemias, tem uma afronta, eu não vou ler todo o texto, não dá tempo, mas ele chega para Neemias e fala assim: cara, vocês não vão conseguir, pode subir uma raposinha nesse muro aí, que ela vai cair, é um muro fraco. Eles estão afrontando, rebaixando, isso é característica do inimigo, gente, sabe, o inimigo chega e tenta rebaixá-los, tenta acusá-los, e o inimigo começa a questionar a capacidade deles de terem sucesso. Se tem pessoas, às vezes, questionando a sua capacidade de ter sucesso e ter uma vida bem-sucedida, eu quero dizer que provavelmente não tem a ver com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai ficar questionando, porque é Cristo em nós, e eles estão sendo questionados. Aí o versículo diz que o inimigo vinha dia e noite e os acusava. Meu irmão, preste atenção, e aqui é um ponto importante, ainda nesse segundo ponto: a voz do inimigo, ela acaba sendo silenciosa, quando você concorda com ele. Toda vez que você concorda com o inimigo, voz silenciosa, mas a voz do inimigo, ela começa a ser alta, quando você tem coragem para discordar dele. Quantos estão entendendo? Quando nós temos coragem para discordar do inimigo, a voz dele se torna alta. Então, a coragem para avançar tem a ver com um santo ímpeto de nos lançar ao chamado, de nos lançar com coragem pela fé naquilo que Deus nos chama, de nos lançar ao trabalho, de nos lançar aquilo que Deus nos chama para reconstruir. E todos nós temos coisas perdidas que são nossas, e Deus quer que nós tenhamos elas em nossas mãos novamente. Amém? As únicas pessoas que têm as mãos lisas são aquelas que não trabalham. Os únicos carros que sempre estão limpos são aqueles que estão na concessionária para serem vistos. O que preocupa o inimigo não é a sua coragem para pensar, mas a sua coragem para agir sobre o que Deus pensa. Amém? Segunda coisa, nós temos que ter coragem para avançar e retomar o que já é nosso. Terceira coisa, continuando agora, Neemias 6, versículo 1, diz assim: quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, o restante dos nossos inimigos também souberam que eu havia construído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, eles mandaram-me a seguinte mensagem. Olha a mensagem deles, isso é bem conhecido: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície da ONU, quer dizer, da ONU. Make sense? Faz sentido? Vamos nos encontrar ali na ONU, quer dizer, na ONU. Está escrito isso aí ou não? É com U ou com O? Ah tá, é que aí está com O. Mas vamos lá. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para me encontrar com vocês? Vocês já ouviram falar desse lugar aí, o Vale da ONU? Brincadeira, criei agora. Mas vamos lá. Terceira coisa, coragem para dizer não para o sistema, quando eles estiverem em confronto com o reino do nosso Deus. Vou repetir de novo. Primeiro, nós precisamos de coragem para envolver nossa família no trabalho, para nos envolver na comunidade. Segunda coisa, nós precisamos de coragem, não é, que eu acabei de falar, nós precisamos de coragem para quê? Exatamente, para tomar o que é nosso, já é nosso, não é do inimigo. Terceira coisa,
Esse texto está nos mostrando que nós precisamos de coragem para dizer não para o sistema. Não é sobre pessoas, é sobre o que governa a mente dessas pessoas. Você já viu que tem gente que é uma coisa tão convicta na sua cabeça, que logicamente ela está até, não é nem questão de estar certo, é que a lógica mostra isso, os frutos mostram isso, a história mostra isso, tudo mostra isso, mas a pessoa não acredita naquilo, e ela pensa diferente. Nós temos que respeitar a pessoa, mas ela está sob um pensamento governado por um outro sistema. Olha o que acontece aqui, eles convidam eles para o sistema. Eles estão dizendo assim, cara, vamos unir as nossas forças e a gente forma um centrão aqui. Vamos unir as nossas forças, eu estou usando essa palavra para você entender, porque na política também é aplicável, mas é só para você entender. Vamos fazer uma junção aqui, do bem, do mal, vamos fazer um acordo aqui entre nós, vem aqui no Vale da ONU e nós vamos reunir. Mas ele responde, Neemias, a figura do Espírito Santo, o homem chamado por Deus para restaurar a cidade, os muros, o templo. Estou exercitando um grande projeto e não posso descer, não posso encontrar-me com vocês, não posso descer. É interessante porque ele estava no alto, ele não ia descer, no nível dos inimigos. Por que parar a obra para me encontrar com você? Eu quero dizer para você, coragem para entender que o que você está fazendo para Deus é mais importante do que o que o sistema acredita. Sabe, é sobre o nosso tempo para Deus, que a visão do sistema é tempo jogado fora, que na visão dos outros pode ser apelidado de qualquer coisa, mas na visão de Deus, o tempo que você investe com Deus, para Deus, tem a ver com algo muito nobre. Nós precisamos saber que o que a gente faz para Deus é muito importante. Ele estava fazendo um negócio, não era para aquele povo, porque provavelmente anos depois, ele voltaria lá para o palácio que ele trabalhava, mas ele não estava fazendo aquilo para ele estava fazendo aquilo por um futuro, por um povo. E quando nós temos essa mentalidade, nós saímos do sistema. O sistema não tem pensamentos de longo prazo, não tem pensamentos de valor muitas vezes, e você percebe como tem pessoas às vezes que não conseguem avançar, porque estão dominadas por esse sistema. E aqui o Senhor está nos dando uma oportunidade de ter coragem, de dizer não ao inimigo, é uma oportunidade de dizer não ao inimigo. Toda vez que o sistema vem confrontar aquilo que você acredita, Deus está esperando você se posicionar. Deus está esperando. Ele poderia ter falado, olha, pode ser uma oportunidade, vamos lá conversar com eles, vamos ter né? Mas ele sabia que não tinha espaço para aliança com o inimigo. Diga comigo, não há espaço para aliança com o inimigo. Eu preciso de coragem para dizer não para o sistema. Amém? Eu lembro do exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. É tão interessante porque eu dei esse exemplo domingo, mas ele pode ser repetido, porque tem tudo a ver. Mas é tão interessante porque aqueles jovens estavam diante de uma imagem, e a situação ali não foi bem, foi tudo que está na Bíblia, mas não foi bem tão rápida e seca como está na Bíblia, porque a Bíblia muitas vezes resume as coisas. Mas é certo que aqueles jovens, eles estavam ali, diante daquela estátua, e agora chegam os caras e falaram o seguinte: todo mundo ao som da adoração vai se dobrar ao sistema, que a Babilônia aponta para o sistema, todos vão se dobrar. Vocês entenderam? Sim, e os três estão lá, no meio da multidão, talvez eram 2 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, ou 1 milhão de pessoas, mas a Bíblia diz que era gente até onde não se dava para ver mais, então não era 100 mil pessoas, não eram 10 mil pessoas, e aquela estátua está lá em cima, e começa o som da adoração,
e todos se dobram, se curvam. Mas Mesaque, Sadraque, nomes diferentes, né, gente? Pode pôr no seu filho, se quiser um nome diferente, né? Mas Mesaque, Sadraque e Abidnego estão lá de pé. E eu acho que do lado dele tinha umas pessoas que olhavam assim, não acreditavam, falaram, eles não estão entendendo. Algum puxou, falou, senta também, cara, você vai... Não é meu Deus. Não, mas é só um pouquinho, cara, é só para passar o hino. Nós vamos cantar umas 18 músicas, nós vamos soltar uma fumacinha de incenso, depois você fica de pé com a gente, e sua vida continua. Não, eu não me dobro, eu tenho um Deus. Eu não sou governado pelo sistema, eu não sou governado por esse outro Deus, eu não me rendo. E aí todo mundo lá, e eles talvez pararam a adoração, começam de novo. E nada deles se dobrarem. Todos se curvavam e eles de pé. E eu acredito que alguns funcionários do imperador chegaram lá perto deles e falaram, ei, vocês são mudo e surdo? Deve ter falado em gesto, claro. E eles, não. Gente, vocês ouviram? Vocês não leram o decreto? Foi mandado até por e-mail, WhatsApp, todo jeito. Você não recebeu? Sim, eu recebi. Você não leu o decreto? Não, eu li o decreto. Tá, mas você leu o decreto e você ouviu o que foi falado, que é o som da adoração, todos se dobram. Não, eu ouvi. Não é possível que você ouviu. Não, eu ouvi sim. Então você não entendeu. Entendi sim, ao contrário do que você pensa. Eu ouvi, eu sei das regras e eu entendi. E é justamente por isso que eu estou de pé. É justamente porque eu entendi o que o sistema está fazendo na mente das pessoas que a minha não foi levada. É justamente porque Deus me revelou. É justamente porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela tem poder sobre todas as eras, e ela tem poder na minha vida nesses dias. E não importa eu estar nesse lugar, e nem com outras pessoas, que a palavra de Deus na minha vida vai me manter de pé nesse lugar. Eu vou te dar mais uma chance, Sadraque. Convence Mesaque e Abidnego, você é o cara mais atirado. Aí ele, já convenci eles de ficar de pé. Não é, gente? É mesmo, nós três estamos de pé. Então pega os 3 meninos, leva para a fornalha. Eles foram muito atirados, milhões de pessoas assistindo, e agora ele ordena a fornalha, ei, aumenta o fogo, está 700 graus? Não, eu quero vê-los queimar em menos tempo, põe 1500 graus. Já aumentou? Aumentou, espera um pouquinho, gente, está aumentando. Pode colocá-los. Aí a Bíblia diz que os caras que foram jogá-los na fornalha morreram queimados. E agora está os 3 lá dentro da fornalha, certamente, de boa, mas agora o imperador olha e fala assim, quantos vocês jogaram na fornalha? E os soldados, 3, o outro 3, o outro 3, não, eu estou perguntando sério, olha lá, tem 4 lá dentro, não tem 3 mais, são 4 lá dentro, e eles ficaram num desespero, porque tinha jogado 3, e eles estavam lá dentro, eles não pegavam fogo, eles estavam conversando, meu Deus, mas sabe, qual é o problema da nossa vida? Quando se pensa em sistema, muitas vezes o cristão está pensando assim, vamos ver o que dá, isso não vai me afetar não, vai afetar meu irmão, se não afetar a gente, afeta os nossos filhos, os nossos netos, porque é sobre algo profético. Decisões espirituais não são decisões temporais, mas a maioria delas são atemporais, tem a ver com a eternidade, não são só para os nossos dias, são para os dias que vão vir. Você precisa entender que nós estamos num ano de eleição, e uma das coisas é que nós não podemos votar no cara legal, nós temos que votar no cara que não é o cara perfeito, mas não pode ser o cara legal, ele é porque ele é legal, porque ele é o dono da padaria perto de casa, ele é o cara do sacolão, pode até ser, mas você tem que votar no cara para ver se, a partir de como ele pensa, as escrituras, de como ele pensa os valores, de como ele tem coragem para defender a família, de como ele tem coragem para defender a liberdade de expressão. Você tem que entender quem você vota, porque o vereador de hoje é o deputado de amanhã, é o senador de depois de amanhã, é o Pacheco um dia. É isso. Então vota no menos pior. Mas não tem nenhum que é bom. Gente, se ninguém é bom para você, se candidata.
Quem sabe você vai ter uns 5 votos? Porque quando o cara fala que não tem ninguém bom, geralmente é o cara que já está lavando as mãos. Porque nós temos o risco de errar. Eu já votei em gente que depois eu vi que eu errei. Pode acontecer, sim ou não? Você já deve ter votado em gente que você falou, meu Deus, não sabia que ele era ladrão. Não estou falando de ninguém, estou falando qualquer um. Votou, cara. Depois descobriu. Mas sabe, hoje você tem a luz na sua vida. Você tem a luz. E nós temos que estar de pé diante do sistema. Nós temos que estar firmes diante do sistema, porque ou nós vamos enfrentar o sistema, ou ele vai engolir os nossos filhos e o nosso futuro. Eu falo isso, gente, com muito temor a Deus. Eu gosto de falar nas terças mais profundas. Se o Senhor... eu lembrei. Às vezes nós pensamos assim, nessa questão de sistema. De 2 formas. O sistema é esse mesmo, a gente meio que minimiza o poder do sistema. Mas também tem outra coisa. Às vezes, preste atenção, às vezes, a gente pensa assim, não, eu até vou me posicionar, mas só depois que eu olhar lá dentro daquela fornalha e ver Jesus lá. Não sei se você entendeu. Aí eu fico imaginando, Sadraque, Mesaque e Abidnego assim, né, quase se curvando, e olhando a fornalha. Aí Sadraque fala, vamos esperar Jesus entrar? Nada, tem ninguém lá. Tem? Tem ou não? Tinha ninguém. Jogaram 3, apareceu 4, mas antes dos 3 tinha um lá não. Não sei se vocês estão entendendo. Sabe por quê? Jesus não é a luz no fim do túnel. Para de pensar isso. Entendeu? Ele é a luz no túnel. Entendeu a ideia? É ali, cara, é no momento. Deixa eu ver se tem uma luz lá dentro. Tem não, então eu vou ficar aqui. Jesus não está na fornalha. Sadraque, Mesaque, Abidnego. Então vamos encurvar aqui, porque se a gente for para essa fornalha, vamos nos queimar. Tem crente que pensa assim. Vamos esperar Jesus aparecer. Mas sabe o que Jesus ama? A sua e a minha fé. E a fé é a convicção de fatos que não se veem, mas se esperam e se creem convictamente. Amém? É pela fé, meu irmão. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas o que eu posso fazer hoje, com base no que Cristo me ordena, eu vou fazer. Amém? Então, terceiro, coragem para enfrentar o sistema. Nesse primeiro exemplo que eu falei, eu me lembro da rainha Esther. Olha só o que aconteceu com Esther. A Esther foi preparada por Mardoqueu, um breve resumo, para ser aquela mulher que estava dentro do palácio. Em outras palavras, Mardoqueu preparou a sua família, ou ela era sobrinha dele, ou prima, mais provável sobrinha. Mardoqueu ou Mordecai, algumas bíblias traduzem assim, ele prepara a sua sobrinha para ela estar num lugar de influência. Porque Jesus disse isso em Mateus 5, versículos 12, 13, 14, 15, 16. Ele falou, olha, vocês são a luz do mundo. E uma candeia não pode ser colocada em um lugar escondido. Ela tem que ficar num lugar alto, para que todos a vejam. E ele fala assim, é importante que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as suas obras, e assim glorifiquem a Deus que está nos céus. Quando as pessoas veem que você é a luz, que as suas obras estão sendo feitas, não que nós fazemos por isso, mas as pessoas vão começar a olhar para Deus. Então, Deus quer cristãos em posição de relevância, cristãos em posições de relevância. Não que todos estarão lá, mas nós temos que estar ligados a eles que estão lá. Tem que ter na economia, na política, na medicina, na área militar, na área social, tem que ter luz. Então, Mardoqueu entendeu isso, e ele falou, olha, em algum momento, a coisa vai fritar,
Em algum momento vão tentar tirar nossa liberdade de expressão. Em algum momento vão tentar calar nossa fé. Em algum momento vai acontecer uma investida do inimigo. Em algum momento vai acontecer um problema e nós temos que ter gente lá. E ele prepara a Esther desde pré-adolescente. Para estar lá tinha que ser bonita, esbelta, tal. Ele prepara ela. Ela foi aprovada, foi colocada como rainha. E agora ela está no lugar de influência que Deus queria. Diga comigo, Deus queria. É Deus que quer pessoas do nosso meio em lugares de influência. Para proteger a nossa vida, o nosso futuro, a nossa fé. Sem nenhum problema de perseguir o outro. Aí o que aconteceu? A rainha Esther está lá. E agora, alguns anos depois, foi piorando a perseguição dos judeus. Foi piorando, foram perseguindo mais. Quando a perseguição se acirrou e a Amã tinha um plano para matar todos, para exterminar todos. Ele era tipo um Hitler daquela época. Porque todo mundo fala de Hitler, mas se você ler a Bíblia, esse Hitler foi o Hitler 38º. Entendeu? Entendeu ou não? Porque nas escrituras você vai encontrar no mínimo 37 Hitlers, antes desse Hitler de 100 anos atrás, ok? Aí olha só, ele era um Hitler da época. A Amã queria matar, e eles embebedavam o rei, é incrível. Aí o rei Artaxerxes ficou bêbado. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, meteu o anel dele no decreto. Sabe o que estava no decreto? Exterminação do povo. Mordecai descobriu, e agora ele consegue uma audiência com Esther, e ele chega lá: Esther, aqui preste atenção, o nosso povo está sendo perseguido, o rei acabou de assinar um decreto, e agora a Amã tem autorização do rei para perseguir os cristãos. A Amã vai fazer muitas coisas contra o povo de Deus, está tirando a nossa liberdade de expressão, está tirando a nossa fé, está fazendo isso, e no final vai nos matar, vai acabar com o nosso povo. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que Esther falou assim, na minha linguagem, depois você lê lá. Ela falou assim: calma, tio. É sério. Ela falou assim: calma, Mardoqueu, calma, vamos com calma, às vezes não é bem isso, deixa eu tentar entender. Por quê? Sabe por quê? Presta atenção. Ela já estava contaminada com o sistema. Ela estava dentro do sistema. Ela estava na casa do rei, ela dormia com o rei, comia com... Ela estava no sistema. E ela já tinha perdido um pouco da revelação. E agora ela fala assim: calma, não é bem assim. Aí Mardoqueu, calmou ou não? Calmou ou não? Sim ou não, gente? Vamos ler a Bíblia, hein? Esther. Mardoqueu calmou ou não? Não! Ele falou: Esther, você não está entendendo, minha filha, minha sobrinha. Pera, Esther, eu não estou entendendo. Eu não sei se ele fez isso, eu fiz, não devia ter feito, porque minha careca está em processo de transformação. Mas olha só, ele foi lá e falou: você não está entendendo, Esther. Esther, preste atenção. Olha só o que ele fala: será que não foi para um tempo como esse que você foi colocada nesse lugar de influência, desde 10 anos atrás, 15 anos atrás, e hoje você tem um voto favorável? Será que não foi para isso que Deus colocou um ministro do STF? Será que não é isso que Deus colocou aí para ser um deputado? Será que não é isso que Deus colocou para ser uma professora? Será que não é para isso que Deus colocou como voz nessa cidade, uma jornalista, um advogado? Será que não foi para isso que Deus fez você ser um grande militar, um grande comerciante, um Uber de influência? Será que não foi para isso? Aí ela choca. A Bíblia diz que ela chocou. Ela falou assim: pode ser que você tenha razão, eu não tinha pensado assim. Está feia a coisa? Está feia, Esther. Sabe por quê? Porque assim como Esther estava num palácio, às vezes a igreja está dentro da sua bolha, fazendo seus cultinhos legais, com a música. Isso aqui não intimida ninguém mais não, gente. O problema não é a gente perder a liberdade de culto dentro da igreja. O problema é a gente perder a liberdade de culto lá fora. É lá fora que eles vão tirar. Desde o 8 de janeiro, não tem uma manifestação significativa mais no Brasil, porque o povo está com medo de ir para a rua.
A prisão injusta do 8 de janeiro não é só um problema político, é um problema da nossa liberdade. Tem pessoas com medo de ir para a rua, achando que se forem para a rua podem ser acusadas de um ato antidemocrático ou de um golpe de Estado sem armas, só com bandeiras, invasão e etc. Não estou falando que as pessoas que estavam lá invadiram as repartições públicas não deveriam pagar, mas aquilo não foi um golpe. O sistema diz que foi um golpe, porque alguém criou essa história lá no inferno, traduziram para o português e liberaram para muita gente acreditar. Daqui 10 anos nós vamos ver livros de história falando que foi um golpe, escrito por um professor vestido de vermelho, e outros livros de história falando que não foi um golpe, vestido por um professor que pensa, e que talvez esteja aqui hoje. Entenderam o que eu estou falando? Só que a igreja está na sua bolha. O que Deus está dizendo é o seguinte: nós precisamos de coragem, nós temos tudo, nós não podemos aceitar o sistema nesse contexto, nós temos que nos posicionar. E aí Esther falou assim: então tá, eu vou jejuar 3 dias, e pela graça de Deus, por causa da posição, do posicionamento de Esther, por causa de Esther ter entendido e saído da bolha, agora todo o povo de Israel foi salvo, e a forca de Omã para Mordecai se tornou a própria forca. Quem sabe? Amém? Eu estou falando no sentido não físico, mas da realidade de domínio. Amém? Está comigo aí? Sinto-me paz, mas eu sinto paz, eu não sinto paz, sinto paz, não sinto. Outro dia uma pessoa falou assim: ah, pastor, mas é difícil, porque eu sinto paz de ficar na minha. Eu falei: claro que você sente paz de ficar na sua. Claro, porque ficar na sua não tem estresse, cara. Se você não tiver paz ficando na sua, aí você nunca vai ter mesmo. Amém? E por último, eu vou terminar. Eu tenho que pular umas coisas aqui, para você não achar que eu sou doido, mas vamos lá. Não estou falando do meu tempo. Por último, terceiro, coragem para se posicionar, coragem para ir contra o sistema. E quarto e último, versículo 9 de Neemias 6, continua comigo aí, rapidinho. Olha, eles serão enfraquecidos, não concluirão a obra. Aí olha só o que fala. Vem Semaías e fala assim: vamos encontrar na casa de Deus, na casa de Deus, vamos para a igreja, cara. Olha que legal. Quando o inimigo não consegue negociar na ONU, ele vai tentar negociar dentro da igreja. Deu certo esse negócio, né? ONU. Versículo 10, eu fui à casa de Semaías, que estava trancado portas adentro. Onde Semaías estava? Trancado portas adentro. Ele disse: ô Neemias, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, porque estão querendo matá-lo, eles virão essa noite. Todavia eu respondi: você acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Olha a pergunta: vamos nos encontrar no templo e vamos trancar as portas? Vamos ficar lá? Vamos ficar dentro do templo? Sabe por quê? O diabo vai tentar fazer-nos ter uma falsa coragem. É uma falsa coragem, a coragem só para estar no templo. A verdadeira coragem é a coragem para ser alguém lá fora. Aqui não precisa de coragem, aqui só precisa de amor pela casa de Deus, mas lá fora você vai precisar de coragem. Amém? Quarta e última coragem, coragem para sair do templo. Cuidado, hein? Não estou falando sair da igreja. Cuidado, coragem para sair do templo, porque o inimigo quer que a gente fique fechado dentro da igreja. É tipo assim, é um espírito religioso. Todo espírito religioso tem cara de coragem, mas é covardia. Espírito religioso quer manter a gente dentro da igreja, quando Deus quer a gente lá fora. E esse é o meu e o seu chamado.
somos luz do mundo, luz para as nações, amém? Você fará discípulo das, você tem que escolher, você vai fazer um discípulo da igreja ou um discípulo das nações? Você entendeu? Deus nunca falou, faz um discípulo da igreja. Ele tem que estar na igreja, mas ele tem que ser das nações. Façam discípulo das nações. Discípulo das nações, significa para fora. Nós somos chamados por Deus para fora, para influenciar, e nós devemos sim, pela graça de Deus, influenciar em todas as áreas e pregar o evangelho, amém? Pregar o evangelho. Vamos ficar de pé?